Tenho certeza que eles estão entre nós. Eles estão entre nós, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Eles estão chegando. Eu preciso falar com o capitão. Preciso falar com o capitão. QAP, capitão, tá na escuta, câmbio? QAP aqui na escuta. Pode prosseguir, sargento, tá ok? Tô aqui. QAP, eu tô aqui procurando inimigo e nada. E nada. Até agora eles não apareceram, esses tais de alienígenas que o profeta brasileiro disse que eles iriam aparecer. Alguma novidade? QAP, câmbio. Mas vem cá, essa é a data correta, tá ok? Deve estar aí, ó, enrolando na alfândega do aeroporto, tá ok? Ou parar aí em algum restaurante japonês aí pra curtir uma saquezada. Tá ok? Tá, o que eu devo fazer então, capitão? O que eu devo fazer? Mete bala nesses alienígenas poceiro, tudo poceiro do Movimento Sem Terra. Agora é Movimento Sem Planeta, viu? Hoje nós vamos falar sobre a previsão da data limite que todo mundo ficou, cara, tio Spock, vai ou não vai acontecer? Cadê as figuras do espaço? Bom, tudo isso começou com uma figura carismática, querida por muitos e que fez uma história dentro do contexto mediúnico brasileiro, chamado de Francisco Cândido Xavier. Se tem um cara que é Xavier, é ele, não é mesmo? Mas, bom, todo mundo conhece o Francisco Cândido Xavier como Chico Xavier. O Chico Xavier ele nasceu numa cidadezinha em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Faz tempo, hein? E ele acabou falecendo em Uberaba, dia 30 de junho de 2002, tio Spook. Naquela época, eu já devia ter uns 26 anos, 27 anos, por aí. Eu lembro desta data fatídica brasileira, mas todo mundo aqui nasce, vive e acaba falecendo. Bom, o seu nome de batismo ele foi batizado como Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia do seu nascimento, sendo este substituído pelo nome paterno de Francisco Cândido Xavier, ou Xavier, com sua mudança de nome, então, oficializada em abril de 1966, quando chegou de sua viagem, ou da sua segunda viagem dos Estados Unidos. Bom, o mesmo ele foi considerado como médium, filantropo e um dos maiores e mais importantes expoentes do espiritismo brasileiro, e não francês. Para aqueles que estudam o espiritismo sabem muito bem que existe uma grande diferença do espiritismo que aconteceu na França, baseado em princípios do mentalismo, com o espiritismo brasileiro. Bom, como foi o berço aí então de sua doutrina. Mas curiosamente, ao final de sua vida, Chico Xavier, ou Francisco Xavier, psicografou mais de 450 livros. Caracoles, ele foi realmente um rapaz que trabalhou e vendeu mais de 50 milhões de exemplares, tornando-se assim o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história. Curiosamente, ele sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas e nunca cobrou algo ao destinatário. Mas, mesmo assim, existem alguns pormenores que nós vamos conversar. Chico recebeu várias homenagens e honrarias e chegou a ser até mesmo indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 e 1982, com cerca de 2 milhões de assinaturas no pedido de candidatura. Em 1999, o governo de Minas Gerais, então, instituiu a Comenda de Paz a Chico Xavier. Em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos em um concurso homônimo realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi, então, eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Mas e a infância do Chico Xavier? Bom, ele nasceu
em uma família muito humilde. Teve mais ou menos 8 irmãos e era filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria. Por incrível que pareça, naquela época se vendia bilhetes de loteria de porta em porta. Era real, eu mesmo já atendi vários vendedores na minha casa. E de Maria João de Deus, que era uma lavadeira católica, ambos analfabetos. Quando sua mãe morreu, Francisco tinha apenas 5 anos de idade, incapaz de criá-los. O pai, então, distribuiu os 9 filhos por entre todos os parentes de sua família, sendo Chico criado, então, pela madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que logo se mostrou uma pessoa muito cruel, chegando ao ponto até mesmo de vesti-lo de menina e batendo nele diariamente. Inicialmente por qualquer pretexto e mais tarde sob a alegação que o menino tinha o diabo no corpo. Não se contentando em açoitá-lo com uma vara de marmelo, Rita passou então a cravar-lhe garfos de cozinha no ventre, não permitindo assim que ele os retirasse, o que ocasionou terríveis sofrimentos ao menino. Em 1927, então com 17 anos de idade, Francisco viu-se diante da insanidade de uma irmã que descobriu ser causada por um processo de obsessão espiritual. Desse modo, começou então a ter contato direto com a espiritualidade. Em 1928, começou a publicar, então, as suas primeiras mensagens psicografadas nos periódicos O Jornal, o Rio de Janeiro e o Almanaque de Notícias de Portugal. Mas foi em 1931, em Pedro Leopoldo, que perdeu a madrasta Cidália e deu continuidade à psicografia da obra Parnaso de Além Túmulo. Esse mesmo ano ele teve o encontro com o seu mentor espiritual, que é famoso e que muitas pessoas aí já sabem, o Sr. Emmanuel. O mentor informa-o então sobre a sua missão de psicografar uma série mais ou menos de 30 livros e explica-lhe que para isso então seria cobrado 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Em 1932, foi publicado, então, o Parnaso de Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira, que nós chamamos de FEB. A obra coletânea de poesias ditadas por espíritos de poetas brasileiros e portugueses obteve grande repercussão junto à imprensa e à opinião pública claramente e causou uma espécie entre os libreiros ou liberatos brasileiros em que, em geral, se impressionaram positivamente com o livro. Chico então continuou com o seu emprego de escrevente, datilógrafo na Fazenda Modelo de Inspetoria Regional do Serviço de Fomento de Produção Animal, iniciado em 1935, e a exercer suas funções no Centro Espírita Luiz Gonzaga, atendendo aos necessitados com receitas, conselhos e psicografando as obras do além. Paralelamente, ele iniciou uma longa série de recusas de presentes e distinções que perdurará por toda a vida, como, por exemplo, a de Fred Figner, que lhe legou uma vultuosa soma de dinheiro colocada em testamento, repassada integralmente à FEB para uso caritativo pelo Chico. Fred Figner era um grande empresário fundador, então, da Casa Edson, que foi o pioneiro das gravações de música no Brasil, que possuiu uma coluna de jornal sobre espiritismo, se correspondeu por mais de 17 anos com o Chico Xavier, e um ano mais ou menos após o falecimento de Figner, que sucedeu em 1948, Chico Xavier psicografava, então, o livro chamado Voltei, que foi assinado pelo espírito de irmão Jacob, que seria o próprio espírito aí de Figner. Esse livro é considerado de grande importância na cultura espírita por conter importantes relatos e recomendações aos seguidores da região. Voltei só foi publicado então em 1949, sendo até hoje um livro de grande vendagem e, obviamente, leitura. Com a notoriedade, prosseguiram então as críticas
as pessoas que tentavam desacreditá-lo. Na década de 1930, dedicaram-se então ainda à publicação do romance atribuído Emmanuel, à obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto de Campos, onde a história do Brasil ela é interpretada por uma ótica espiritual e teológica. Essa última obra trouxe como consequências uma ação judicial movida pela viúva do escritor, que pleiteou, mais ou menos por sua vida de direitos autorais, pelas obras psicografadas, caso se confirmasse, então, a autoria do famoso escritor maranhense. A defesa do médium, do famoso Chico Xavier, foi suportada, então, pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, e resultou, posteriormente, no clássico A Psicografia perante os tribunais. Ele não perdia a chance, do advogado Miguel Timponi. Em sua sentença, o juiz decidiu que os direitos autorais referentes à obra, reconhecia a vida do autor, não havendo então uma condição de o tribunal se pronunciar sobre a existência ou não de uma possível mediunidade. Ainda assim, para evitar possíveis ou futuras polêmicas, o nome do escritor falecido foi substituído por um pseudônimo chamado Irmão X, o Irmão alguma coisa, e nessa época Francisco ingressou então no Serviço Público Federal, como auxiliar do serviço no Ministério da Agricultura. Mas foi em 1943 que veio a público um dos livros mais populares da literatura espírita, o romance Nosso Lar. O mais vendido com cerca de 2 milhões de exemplares em 2010, torna-se então um filme. Mas nem tudo são flores na vida do Chico Xavier. Em 1958, Chico viu-se no centro de uma polêmica e dessa vez por conta das denúncias de um sobrinho, o senhor Amaury Pena, que foi o filho da irmã curada de obsessão, que nós já falamos anteriormente. O sobrinho, então, anunciou-se pela imprensa como um falso médium, um imitador muito capaz. A acusação se estendeu até o seu tio. Chico Xavier, então, defendeu-se, negando de toda e qualquer proximidade com o sobrinho, e não com os fatos. Que curioso, mas já com antecedentes de alcoolismo e com sérios remorsos pelos danos causados, então, à reputação do tio, Amaury reiterou-se de toda essa acusação e foi internado num sanatório psiquiátrico em São Paulo, onde acabou falecendo. Em 1955, então, Chico Xavier conheceu pessoalmente o médium e então estudante de medicina, o famoso, que muitas pessoas já conhecem, Valdo Vieira, o que resultou em uma parceria espírita que durou de 1966, na qual psicografaram 17 livros em comum. Em maio de 1965, Chico Xavier e Valdo Vieira então foram para Washington, Estados Unidos, a fim de divulgar o famoso espiritismo no exterior. Com a ajuda de Salomão Haddad, presidente do centro Christian Spirit Center, e sua esposa Phyllis, estudaram inglês e lançaram o livro Ideal Spirita, com o nome de The World of the Spirits. Na década de 1970, Chico participou de programas de televisão e, obviamente, como todo mundo viu na internet, o programa que realmente destacou o Chico foi o famoso Pinga Fogo da TV Tupi, em 28 de julho de 1971. Tio Spook nem era nascido ainda nessa época, antes que todo mundo fale, mas Tio Spook assistiu. Não, eu ainda não era nascido nessa época. Mas nessa data, além da catarata e dos problemas de pulmão, ele passou então a sofrer de angina. Em 1975, e aí entra o Tio Spook nasci em 1975, ele se desligou do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã e fundou então um novo centro em Uberaba, o Grupo Espírita da Prece, passando a exercer então atividades nesse centro. Em 1981, ele foi proposto para se candidatar ao Prêmio Nobel da Paz. A campanha encabeçada por uma pessoa-chave e que, deveras, gerou muita polêmica, foi o senhor Augusto César Vanucci, então diretor da famosa Rede Globo de televisão.
concorrente com João Paulo II, prestes a visitar o Brasil pela primeira vez, e pelo líder sindicalista polonês Lech Wałęsa. Mas nenhum desses acabou ganhando, por incrível que pareça. Foi uma instituição da ONU que acabou ganhando de acolhimento de refugiados internacionais, que acabou levando o Nobel naquele ano. Bom, no ano de 1994, o tabloide estadunidense National Examiner publicou uma matéria em que, no título, declarava que fantasmas e escritores fazem romances milionários. Peraí. Fantasmas, escritores que estavam tornando, então, uma pessoa milionária. A matéria foi alardeada no Brasil com destaque pela hoje extinta revista Manchete, com o título de Secretário dos Fantasmas, onde se declarava que, infelizmente, segundo informava a National Examiner, o médium brasileiro conhecido como Chico Xavier ficou milionário, havendo ganho mais de 20 milhões de dólares como secretário de fantasmas. E a revista Manchete continuava. Segundo o jornal, ele é o primeiro a admitir que os 380 livros que lançou são de ghost writers, ou escritores fantasmas, ou escritores que não se identificaram, mas ghosts, mesmo em sentido literal, concluindo que Chico simplesmente transcreve as obras psicografadas aí de mais de 500 escritores e poetas mortos e enterrados. Bom, Chico não respondeu, mas a FEB, com seu presidente na época, o senhor Juvanir Borges, ele sim então encaminha uma carta à revista informando aí o utilizar dos direitos autorais e a remuneração pelas obras de Francisco Cândido Xavier para uso de caridade, e o mesmo então passando com as outras editoras, ressaltando que os direitos autorais são cedidos gratuitamente, visando então a tornar o livro espírita ou todo o contexto espírita bastante acessível e a contribuir destarte para a difusão da doutrina espírita. Bom, mas foi o mesmo presidente da Federação Espírita do Brasil que em 4 de outubro daquele ano, por ocasião do primeiro Congresso Espírita Mundial, então apresentou uma moção de reconhecimento de agradecimento ao Francisco Cândido Xavier, aprovada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, em proposta apresentada pelo presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. No documento, as entidades representativas do Espiritismo no Brasil ou apresentavam sua gratidão e respeito ao médium pelos, vamos dizer assim, intensos trabalhos por ele desenvolvidos e pela vida de exemplo voltados ao estudo, à difusão e à prática do espiritismo, à orientação, ao atendimento e assistência espiritual e material aos seus semelhantes. Bom, mas infelizmente foi aos 92 anos de idade que, em decorrência, obviamente, do que a gente já falou, de uma parada cardiorrespiratória, tendo visto os problemas que ele tinha com o pulmão e o problema cardíaco, ele faleceu no dia 30 de junho do ano de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes, em que o país estivesse em festa. Para assim, o desencarne ele não iria causar nenhuma tristeza às pessoas. E infelizmente isso foi verdade. O Brasil então conquistava a Copa do Mundo de futebol naquele ano. E no dia de sua morte, Chico morreu cerca de 9 horas depois da partida do Brasil versus Alemanha. E eu estava vendo a partida naquele dia. Bom, infelizmente nem tudo são flores na vida de Chico Xavier e sobre a sua história. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que está do outro lado de toda essa história e o que realmente aconteceu ao longo da vida de Chico Xavier. Então, se você é espírita e tem coração fraco sobre isso, eu recomendo que você pause o vídeo e vá para a última parte. Caso você queira realmente enfrentar os seus medos e saber a história de Chico Xavier, o lado B de sua vida, segura as pontas e continue assistindo. Bom, falando sobre os direitos autorais de suas obras. Nenhum autor brasileiro tem tamanha produção. Entre 8 e 11 livros por ano escritos.
A Federação Espírita Brasileira, a famosa FEB, como nós já mencionamos, e outras entidades espiritualistas sistematicamente publicaram esses livros traduzidos em 8 idiomas, inclusive japonês e árabe, e Esperanto também, distribuindo-os por mais de 40 países. No Brasil, 25 milhões de exemplares vendidos. Bom, obviamente acrescenta-se aí para a admiração popular que Chico cedeu todos os direitos autorais a diversas entidades espíritas de atendimento aos pobres. A Organização da Propaganda Espírita apresentou pessoalmente Chico Xavier com seus livros por diversas cidades dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Portugal, e uma das mais destacadas consequências práticas dessas viagens foi a fundação do Christian Spirit Center em Allen College, na Carolina do Norte. Mas a realidade é muito diferente. Não foram empregados só em atendimento aos pobres, senão também e preferentemente para divulgação destas psicografias e para a propaganda do espiritismo. Concretamente já aludimos ao Christian Spirit Center, que pessoalmente Chico ajudou a fundar. Precisamente junto ao centro onde atendia Chico havia uma livraria de espiritismo. Em todo caso, Chico tinha de nascença uma grande queda à literatura. Pelo gosto irreprimível de leitura, pela riqueza de sua imaginação e pela facilidade para escrever tanto, já no 4º ano primário, recebe menção honrosa no concurso sobre centenário da independência do Brasil. Isso de acordo com o repórter Ramon Garcia e Garcia da revista Fatos e Fotos, 1972. Chico disse depois que fora psicografado por um literado do além. Bom, se tivesse sido psicografada de algum literado do além, teria ganho o primeiro prêmio. Não somente aí a menção honrosa. Bom, os juízes perceberam clarissimamente o estilo do menino do primário e isso é que quiseram homenagear. Vamos dizer assim, cada qual naquilo para que tem tendência e para o que treina. Chico tinha uma tendência literária, Gasparetto para pintura, Rosemary Brown para música, Frank Cox aí para pianista e etc, etc. Por que os espíritos, então, não escrevem música com o Chico, nem literatura com o Cox? Mas em todas as psicografias de Chico Xavier, o fundo é sempre o mesmo. Por mais diferentes que tenham sido os espíritos aos quais que ele atribui, uma religiosidade moralista, piegas, repetitiva, absolutamente infantil. Quase 3 adjetivos por linha. Os mais usados, cariciosas, dulcíssimas, inexcedível ou amados. Basta ler qualquer livro psicografado por Chico Xavier para compreender que tudo está muito longe de ser o que seus propagandistas proclamam. Tomemos então aí a melhor publicação, a mais elogiada, o famoso Nosso Lar. Tudo está plagado de absurdos e contradições. Como conclusão desse aspecto, a acertada qualificação divulgada por Dom Benedito Ulloa, arcebispo de Uberaba, que conhecia muito bem o caso Chico Xavier, não passa de um hábil pasticheiro. Bom, o próprio Chico Xavier, apesar de pretender disfarçá-lo na realidade repetidas vezes, estava reconhecendo seu longo treino, por exemplo, quando confessou que, por 4 anos, em trabalho muito cansativo e com muito esforço, até 1931 recebeu centenas de mensagens, mas Chico as destruiu, já que não passavam, segundo ele, de exercícios de psicografia. Em entrevista à repórter Teresa Goulart, na revista Manchete, dia 5 de junho de 1982. Bom, Amaury Xavier Pena, filho de irmã, ou da irmã mais velha de Chico Xavier, a dona Maria Xavier, foi escolhido pelo tio então para ser seu sucessor. Vinha treinando desde os 13 anos de idade e aos 17 anos cedeu à insistência do tio. Treinando com grande constância na psicografia,
mostrou maior facilidade do que o famoso tio para imitar os autores que lia. Bom, e assim publicou mais de 50 livros psicografados, imitando mais de 50 autores, cada qual no seu próprio e inconfundível estilo. Imagine, ele recebeu também a epopeia dos Camões, Olavo Bilac, Luiz Guimarães, Casimiro Cunha, Inácio Bittencourt, Cícero Pereira, Hermes Fontes, Fabiano de Cristo, Anália Franco e até Bocage. O Boletim Espírita Síntese de Belo Horizonte trazia essa divulgação. Mas foi em julho de 1958, no Diário de Minas, perante os jornalistas, ele imitou diversos estilos de autores famosos, tudo que tenho psicografado até hoje, apesar das diferenças do estilo foi criado pela minha própria habilidade, usando apenas conhecimentos literários, ele declarou. Bom, e proclamou que seu tio Chico Xavier não passa de um grande farsante. E a revista Manchete, então, contra as afirmações dos espíritas que diziam que era médium, levado à presença do meu tio, ele me assegurou, depois de ler o que eu escrevera, que um dia eu iria ser seu sucessor. Passei a viver pressionado pelos adeptos da terceira revelação, então. Bom, mas com a retratação de seu sobrinho, reconhecendo que tudo dele e o famoso tio era pura farsa, Chico Xavier, às pressas, simplesmente com a roupa do próprio corpo, abandonando tudo, fugiu secretamente de Pedro Leopoldo. Após algum tempo escondido, verificou-se que reaparecera como médium psicógrafo em Uberaba. Bom, até o fim de sua vida, e mais um engano de disfarce tão grosseiro como atraente na comunhão espírita cristã. Mas isso vai além. Dona Maria Xavier, a irmã mais velha que o fizera que se tornou a mãe real de Chico Xavier, declarou inúmeras vezes que tudo isso da pretendida, então, psicografia espírita era devido a incansáveis treinos, anos e anos a fio. E frequentemente declarou mais que, por mais testemunhos, Chico, quando já médium famosíssimo, por duas vezes, tentou sugestioná-la para morrer. Isso mesmo. Dizendo que os espíritos superiores aí então haviam anunciado a morte dela para tal data. E errou! Novamente anunciou a morte uns meses mais tarde. E errou novamente. Dona Maria, então, ex-Xavier, não se deixou sugestionar mais pelo famoso irmão espírita. Toda a sua vida, Chico Xavier, então, proclamou que seu principal espírito guia era o tal de Emmanuel. Emmanuel, exatamente, com acento aí na proparoxítona, afirmando que foi, então, senador romano dos tempos de Cristo. Mas Chico viu que o latim não tem oxítonas e transformou a palavra em proparoxítona. É que nenhum espírito do além saberia que a palavra Emmanuel não existe. É Emmanuel, oxítona, Emmanuel, como Manuel, Gabriel, Rafael, Miguel. E nenhum espírito de morto saberia que Emmanuel não é uma palavra latina, senão hebraica, que, obviamente, significa Deus conosco. Termo, então, profético aplicado na Bíblia e Jesus Cristo. Quando questionado, então, a afirmação de Chico, pois nos tempos de Cristo nenhum senador romano poderia chamar-se Emmanuel, nome cristão, e então o cristianismo ainda não chegara a Roma. Chico Xavier inventou que Emmanuel era o pseudônimo público Lentulus. Bom, houve um senador romano chamado Publius Cornelius Lentulus, ok? Padrasto do imperador Marco Antônio, o famoso. E que acabou sendo destituído, então, do Senado por corrupção, até naquela época, hein, gente? Bom, e por corrupção executado a pedido, então, do célebre orador Cícero. Mas nenhum espírito de morto sabia que essa execução foi no ano de 63 antes do nascimento de Cristo. Portanto, bem longe de ser contemporâneo, então, de Jesus. Quando questionado contra a absurda afirmação dos espíritas kardecistas,
Se Emmanuel esquecera de reencarnar, Chico Xavier inventou que Emmanuel tivera outras 2 reencarnações posteriores. Uma foi o famoso padre Manuel da Nóbrega, jesuíta, e o padre Damián espanhol. Acontece que o Chico disse que o padre Manuel de Nóbrega teria sido a última reencarnação de Emmanuel, segundo a revelação dele próprio, e se temos entre, assim, tantas fontes, por exemplo, o Popular de Goiânia, de 19 de novembro de 1975, mais precisamente em seu 2º caderno, na página 15, quando diz que a última reencarnação de Emmanuel foi no padre Nóbrega, ou quando diz que foi no tal do padre Damián, mas mesmo com as tais supostas 2 reencarnações, não se resolve o problema. O padre Manuel da Nóbrega, ele morreu mais ou menos em 1570, aí, segundo Chico, teria reencarnado 50 anos depois, portanto em 1620, mais ou menos, no padre Damián, espanhol que haveria evangelizado na França. Bom, depois disso, voltou a esquecer de reencarnar? Como é que é o negócio? Encarnou 50 anos depois parou de reencarnar? Bom, acontece também que todos os senadores romanos, os ditos Emmanuel, e todos os jesuítas, até há poucos anos, o padre Manuel de Nóbrega e todos os padres antigos, como seria o não identificado, então o padre Damián, falam latim. Curiosamente, o próprio Cristo e a Nossa Senhora já não mais existiram, pois haveria então reencarnado várias vezes. E isso inúmeras vezes Chico cai em contradição com respeito à reencarnação e até pelo fato de quando questionado a respeito do latim, já que muitas pessoas falaram, bom, então Emmanuel sabe latim, mas ele não falava latim. Estranho. Mais contradições. Agora, e as psicografias? Bom, a principal técnica utilizada por Chico Xavier é tida como pseudocientífica e sem base empírica. Além disso, supõe-se também que ele fizesse uso intenso de literatura a frio e a quente, como nós já falamos nos famosos filmes do John Thomas, já publicamos aqui várias vezes no canal, como os médiums americanos, os psychics, trabalham fazendo leituras sobre a figura da pessoa e as suas fontes de informação. Naquela época, obviamente, não existia, mas hoje nós temos Instagram, Facebook, Twitter, nós temos milhões de formas dessas pessoas pesquisarem. Mas Chico tinha a sua forma de observar a pessoa e fazer a suposta leitura a fria ou a quente, buscando informações daquele indivíduo, ou mesmo pelas características de roupa ou visual que eles possuíam. Supostos estudos científicos, então, tentando comprovar a origem espiritual dos escritos de Chico Xavier, têm se mostrado metodologicamente falhos ou tendenciosos. Em 2010, Kentaro Mori publicou um artigo na revista Skeptical Inquirer, em que acusava, então, Xavier de fraude. Segundo Mori, a equipe de Xavier o ajudaria, então, coletando informações sobre seus clientes e falsificando tais das cartas psíquicas. Ele também foi acusado de usar perfume na sala de sessões, um truque espiritualista da época, comum para fingir que o cheiro, então, era de origem sobrenatural. Bom, a cética Karen Stousnow também acusou o Chico Xavier de leitura a quente. Mas e as ditas materializações, tio Spook? Pois é, as materializações dos espíritos em sessões do Xavier também têm sido acusadas de fraude. Em 1964 foram publicadas na revista O Cruzeiro fotos de todas as pessoas que estavam envolvidas num dito processo de materialização, onde apareciam a médium Otília Diogo, Chico Xavier e uma suposta materialização de um espírito. Bom, Otília foi acusada de charlatanismo quando encontraram, então, as roupas que o suposto espírito teria usado. Sobre o caso, Chico Xavier declarou que médiums são humanos, portanto falíveis. Em 1971, o repórter Hamilton Ribeiro, então, realizou um teste em que inventou um nome e um endereço falso, levando-os a Chico Xavier, que psicografou, então, uma mensagem do falso morto.
Valdo Vieira, com quem Xavier psicografou o livro em conjunto. Ele também afirma que Xavier tinha acesso a informações de antemão. O escritor Monteiro Lobato deixou duas senhas com os dois amigos, que serviriam se fosse o caso, como prova de sua vida após a morte. E se essas senhas então aparecessem, Chico Xavier psicografou algumas cartas que supostamente seriam do escritor, mas sem nenhuma delas aparecer ou mencionadas pelo autor. Estranho? Mas vamos ao que interessa, tio Spook. Nós tivemos que contar toda essa história, pós e contras do Chico, vocês acreditem naquilo que vocês quiserem, tudo isso encontre-se na internet, tudo isso é fonte de pesquisa e as fontes que foram passadas a vocês, como a revista Manchete e outros documentos, que vocês são livres para procurar a veracidade dos fatos. A questão é o seguinte: cadê a data limite? É hoje! Cadê o Bito Bito? Cadê os discos voadores? Cadê? Será que é como ele errou a morte da irmã? Irmã? Cadê as criaturas? Eu estou vestido a caráter, estou com a minha arma ali, pronto para em condições de... Quem joga Airsoft sabe exatamente o que isso significa. Mas a profecia atribuída a Chico Xavier afirma que a data limite para a humanidade será em 20 de julho de 2019. Segundo o que foi publicado em diversos sites e blogs, como todo mundo aí está procurando na internet, ele teria afirmado que em 1969 que o mundo não passaria de julho de 2019. Ou seja, após a sua previsão, a humanidade só iria durar mais ou menos 50 anos, e que no dia 20 de julho de 2019 será a data onde todas as religiões do mundo aí apontarão para um único ponto, e se os governantes não conseguissem evitar, haverá uma terceira guerra mundial que acabará com o planeta. Será que Chico Xavier fez mesmo essa previsão, hein? Bom, mas como é que tudo se originou? Tudo isso aconteceu em 2011, tá? Na edição 439, em maio de 2011, do jornal A Folha Espírita, quando um artigo escrito por Marlene Nobre, não é prima do Easy Nobre, mas deve ser da família. Marlene Nobre, então, ganhou notoriedade e se espalhou rapidamente. No artigo, Marlene mostra supostas previsões sobre o futuro do Brasil e o mundo que teriam sido, então, confidenciadas mesmo por Francisco Xavier, isso em 1986. Ao então adolescente Geraldo Lemos, e esse, por sua vez, teria lhe passado os dados em uma entrevista feita por Marlene para a criação, então, do artigo. Pois bem, o artigo ele acabou virando um livro, como todo mundo já conhece, lançado em 2014, e tornou-se um documentário chamado Data Limite segundo Chico Xavier, produzido por Fábio Medeiros, que consegue juntar em uma hora mais ou menos de duração, diversas provas, entre aspas, de que Chico Xavier, então, teria afirmado que o mundo iria acabar mesmo em julho de 2019. Em resumo, o documentário, que de acordo com o site da produtora, afirma ter sido feito por um grupo de ufologistas, tenta mostrar que Chico Xavier teria confidenciado ao mais próximo dele que, por ocasião da chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969, acontecera uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço da sociedade terrena. Decidiram, pois, conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. Se assim convivesse até a data limite, a humanidade estaria a partir de então pronta para entrar em uma nova era de sua existência. E feitos magníficos seriam verificados por toda a parte. Inclusive os nossos irmãos de outros planetas estariam autorizados expressamente a apresentarem-se publicamente e oficialmente para os habitantes da Terra. Curiosamente, todos que conviveram com o famoso Chico Xavier Xavier sabem que ele tinha aí um olhar peculiar sobre alguns avanços no campo da ciência.
Então, por exemplo, depois da chegada dos astronautas na Lua, ele mencionava a articulação de forças extraterrenas que ali analisavam o comportamento das pessoas na Terra. Existem muitas contradições, mas alguns apontam que Chico Xavier falava de vida fora do nosso planeta e que possivelmente seríamos então ali visitados por extraterrestres. Mas esse é apenas um ponto descrito da data limite do Chico Xavier, que apontava, vamos dizer assim, o próximo ano de 2009 como transformador da vida humana no planeta. Vejamos então algumas profecias apontadas pelo médium para esse período. Guerras. Chico Xavier falou que no prazo de 50 anos poderíamos enfrentar um novo colapso entre todas as nações, não é mesmo? Que seria considerada então a Terceira Guerra Mundial. Então ele falava que nesse intervalo seríamos expostos a uma espécie de teste de Deus e se não saíssemos bem, vamos dizer assim, um conflito entre as nações seria iminente. Não? Esse conflito acabaria acontecendo. Beleza. Mas por outro lado, se mantivéssemos uma linguagem de paz, o médium falou que receberemos as graças divinas. Os ditos desastres naturais, o poder de Deus, meu Deus, ele não cessaria então no possível combate entre os povos. Ele lançará na terra terremotos, maremotos e erupções cutâneas não vulcânicas e outros desastres naturais. Mas poucos lugares no mundo aí então se salvariam. O Brasil seria um deles. Graças a Deus, Brasil... Nós está livre, não tem, né? Brasil daqui a pouco está numa crise absurda, mas nós estamos longe de terremotos, maremotos, né? Estamos aí. Bom, vivendo em harmonia, esse cataclismo unirá então os sobreviventes. Na data limite de Xavier, vamos dizer assim, o Cone Sul da América será a área procurada por povos de outros países. Já é, né? Mas fazer o quê? Mas vamos lá. E aqui eles vão aprender a viver em uma harmonia, esquecendo de problemas étnicos. Bom, e nova comunidade criará novos conceitos para viver em paz. Nós já temos aqui várias etnias no Brasil, né? Muitos povos vieram, portugueses, espanhóis, eslavos, poloneses. Nós já temos isso, a miscigenação já existe. Bom, a população mundial com relação às suas doenças, né? Chico Xavier então disse em seus relatos que a humanidade seria premiada, com a descoberta de curas para graves problemas de saúde. E, obviamente, o assunto mais procurado, nós viveremos entre extraterrestres. É isso mesmo, nós já temos alguns extraterrestres por aí, não é mesmo? Mas nada declarado. Vai saber. Bom, claramente existem, brincadeiras à parte, mas existem muitas pessoas que já consideram alguns fenômenos que Chico relatou aí a seus amigos que já estão acontecendo, tá? Por outro lado, as profecias são no imaginário da vida humana como reflexos de sua natureza já há milênios. Talvez, a principal mensagem que essa tal data limite de Chico Xavier queira mencionar era apontar para esse momento aí tão atual para nós, da nossa civilização, de como o ser humano está hoje no mundo, e um período onde nós deveríamos exercitar uma reflexão. As previsões, elas insistem na ideia da aprovação da civilização perante Deus, e é bem possível que o médium Chico Xavier tenha visto a confusão que 2019 estaria vivendo, então nos arremeteu a essa, vamos dizer assim, calamidade, mediante a sua previsão. Bom, o que nos resta é esperar para ver o que vai acontecer nos próximos anos, não é mesmo? Mas, brincadeiras à parte, todos nós temos opiniões, vamos dizer assim, sobre quem foi Chico Xavier e sobre a data limite. Honestamente, falando para vocês, se me perguntarem, poxa, Tio Spook, o que você realmente acha da data limite, o que você acha do Chico Xavier? Eu acho que o Chico Xavier, ele poderia ter sido mais honesto. E eu vou falar por quê, antes que me atirem as pedras. Nós vivemos em um mundo confuso. Nós vivemos em um mundo onde a vida não tem mais valor. Nós vivemos em um mundo onde as redes sociais são supervalorizadas,
Ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é radical, ou você tem que ser alguma coisa. Você não pode simplesmente observar, você tem que ser. Hoje, infelizmente, as pessoas elas são facilmente destruídas. A humanidade perdeu seu valor, as pessoas perderam seu valor, ninguém mais tem educação, nós vivemos em um mundo extremamente mal educado, nós vivemos em um mundo agressivo, repleto de violências, não só violência física, mas violência de ideias, violência verbal, violência de emoções. As pessoas que não exteriorizam o seu ser, eles interiorizam e se matam, geram depressão, tristezas, mágoas, fomentam raiva, ódio, fomentam coisas que nunca vão ter, querem ter, suas obsessões e se tornam pessoas facilmente destrutíveis, se não por terceiros, por si mesmo. Então vocês veem pessoas se matando, pessoas morrendo, alto índice de suicídio no mundo. As pessoas não estão conseguindo mais conviver dentro de uma sociedade, porque a sociedade está expurgando as pessoas. E ninguém quer ser um rejeitado, pelo menos eu tô nem aí para isso, mas as pessoas não querem ser rejeitadas, querem ser aceitas dentro de um grupo, de uma comunidade, e isso faz com que as pessoas se frustrem e se matem. O que Chico fez foi uma jogada de marketing, foi uma jogada de ideias, foi uma jogada de expectativas sobre a humanidade. E estranho colocar 50 anos, eu colocaria 100, 200, 300 anos, mas ele colocou a data de 50 anos esperando que o ser humano, ou seus fiéis espíritas, mudassem a sua postura na vida e fossem capazes de mudar a vida de outros. Mas não foi bem assim. Não somente como os erros de Chico falam mais alto nessa hora, por mais que ele fale, não, tudo bem, eu errei, eu menti, eu sou humano, mas as pessoas não colocam Chico como humano. As pessoas idolatraram tanto Chico Xavier que não prestaram atenção no que realmente o Chico queria. Chico morreu como um deus. Os espíritas idolatram Chico Xavier como um grande alicerce. A Federação Espírita errou horrores, fomentando quem era a bola da vez para poder divulgar os livros espíritas, para poder vender o espiritismo, para continuar esse tipo de coisa, seja por meio do João de Deus, que 40 anos ficou praticando suas curas milagrosas, assediando as mulheres, mas viveu num protecionismo espírita, sim. E Chico Xavier também viveu num protecionismo espírita. Se vocês escutam as famosas palestras do Valdo Vieira, é maravilhoso escutar ele falando a verdade sobre quem foi Chico, o lado humano de Chico, os seus erros, os seus pecados, porque você percebe que ele não é um Deus. Então, tudo aquilo que vocês escutaram sobre os erros de Chico, as psicografias, as quais são tendenciosas e que ele simplesmente ficava fazendo vários e vários testes de psicografia ao longo de anos, 2, 3 anos, testando as escritas, ele viveu, como o Walter diria, numa prática espírita chamada de trazer, vamos dizer assim, não é uma compaixão às pessoas, mas fazer com que as pessoas elas se acalmem. Chico foi o homem da calma. Ele fazia com que as pessoas elas tivessem um bom senso sobre suas emoções, mesmo não se comunicando com ninguém, com nenhum espírita, com ninguém, não tendo contato com ninguém dentro do mundo espiritual, Chico psicografava consolo. E foi assim durante anos. Eu acredito piamente que Chico psicografou consolos e fez com que as pessoas recebessem os consolos que eles precisavam. Chico cansou-se de sua vida, começou a ficar enfermo, teve catarata, teve problemas de vista, teve doenças horrorosas. E mesmo assim, ele precisava carregar a bandeira do Espiritismo, o qual não deixou descansar. As pessoas não o deixaram descansar. Ninguém aposentou o Chico dizendo, Chico, acabou, cara, vai descansar. Acabou. Para. A culpa não é dos espíritos, a culpa é das pessoas que geraram a expectativa em cima de uma pessoa que não parou de escrever cartas, utilizando-se de figuras literárias na qual ele absorveu a sua vida toda, para simplesmente passar consolo às pessoas. Eu acho que as pessoas deveriam refletir muito mais sobre suas vidas,
E eu acho que o texto mesmo que fala, deixe os seus mortos onde eles têm que estar, nunca ficou tão claro e necessário para as pessoas. Por isso que o espiritismo na França, ele acabou. Se vocês forem estudar o espiritismo na França e comparar com o Brasil, vocês vão ver como é completamente diferente. Eu acho que está na hora de vocês não se preocuparem mais com seus mortos, mas talvez com o seu vizinho, com a sua vizinha, com seus parentes, com aqueles que estão vivos ao seu lado. Parem de olhar para os mortos e comecem a olhar para vocês. Vocês pararam de conviver com as pessoas, vocês pararam de ter relações com as pessoas, vocês pararam de conversar e se comunicar com os outros. Hoje, a Dani e eu fomos num shopping para fazer algumas coisas que nós tínhamos que fazer dentro desse shopping e entramos numa loja para comprar comida. Começamos a conversar com a dona da loja e com outro rapaz que estava lá prestativo também. A Dani, quando a gente saiu, nós ficamos acho que uma meia hora, 40 minutos conversando com eles, nós saímos, a Dani olhou para minha cara e falou como é raro ter pessoas que conversam hoje em dia. E é verdade, como é raro ter pessoas que conversam hoje em dia. Parem de procurar respostas junto aos mortos e comecem a procurar respostas junto aos vivos. Quem sabe vocês vão ter respostas para aquilo que vocês precisam, para corrigir quem vocês são na vida, corrigir vocês emocionalmente e mentalmente, porque obviamente todos aqui estão no que o Espiritismo diria numa escala de evolução. Por mais que o Espiritismo tenha milhões de erros, e tem até hoje, talvez esse seja uma palavra que realmente remonte à necessidade do ser humano em continuar buscando a sua evolução. Não busque evolução perante os mortos, busque evolução olhando o comportamento errado das pessoas e corrigindo a sua postura na vida. Porque aposto que ninguém disse a vocês como vocês estão errados. Mudem a sua postura. Comecem a conviver mais com as pessoas, comecem mais a respeitar a vida, seguir as leis e fazer coisas decentes em suas vidas. Façam o bem, continuem seguindo o caminho que vocês colocam dentro das suas crenças, das suas religiões, seja o catolicismo, o cristianismo, o espiritismo, o budismo ou o que vocês quiserem. Mas lembre-se que todas essas crenças têm um pilar fundamental. Respeitai-vos uns aos outros, o que muitos não estão fazendo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido que a data limite só foi uma tentativa de Chico de chamar a atenção para a humanidade de seus erros. Comecem a mudar a postura de vocês, comecem a evoluir. Eu espero que esse vídeo não seja obra de haters, ou seja, que não seja hateado, que não seja denegrido e que não seja apedrejado pelas pessoas que não entenderam que, diferente de ser um médium, Chico Xavier era talvez o mais humano que todos. E muitos erros que Chico cometeu nem fui abordado aqui, eu tirei do texto, porque eu sabia que muitas pessoas não entenderiam muitos dos apontamentos, que não só os livros remontam sobre quem foi Chico, mas o próprio Valdo Vieira, em suas palestras, nos apresentam. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham se divertido, tenham entendido o recado. Bom, recadinhos finais, todo mundo aqui sabe já. Se vocês querem passar pelas limpezas de suas casas, a retirada das energias, como eu sempre mostrei nos vídeos, tanto na playlist Limpeza de Casas, no depoimento dos inscritos, /pacientes e até mesmo ao longo dos vídeos, como eu mostro para vocês, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, também para seus tratamentos para enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais ou o que for, ok? Somente este endereço de e-mail. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal, nós temos o programa Seja Membro, no qual você doa R$8 e faz parte da família Spook Houses, e o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos. E boa data limite a todos nós.